Começando aqui no livro de Números, capítulo 9, versículo 15. No dia em que a habitação foi levantada, a nuvem a cobriu. A habitação é um acampamento, o acampamento dos israelitas. Desde o pôr do sol até o alvorecer, ela permaneceu sobre a habitação. Era assim o tempo todo, a nuvem sobre a habitação. Durante a noite, ela parecia fogo. Quando a nuvem se erguia acima da tenda, diga comigo, o povo de Israel levantava acampamento. Quando a nuvem descia, o povo montava acampamento. O povo de Israel partia, diga comigo, segundo as ordens do Eterno, e acampava segundo as ordens do Eterno. Enquanto a nuvem estivesse sobre a habitação, eles ficavam acampados. Mesmo quando a nuvem pairava sobre a habitação durante muitos dias, eles honravam a vontade do Eterno e não partiam. Permaneciam no acampamento em atitude de obediência, enquanto a nuvem estivesse sobre a habitação. Mas no momento em que o Eterno dava a ordem, eles partiam. Se a nuvem permanecesse sobre a habitação apenas do entardecer até o alvorecer, no dia seguinte, e então se levantasse, eles partiam. Não importava se era dia ou noite. Quando a nuvem se levantava, eles partiam. Não é uma história, não. É uma direção. E isso, já já você vai entender. Não fazia diferença se a nuvem pairava sobre a habitação por 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Enquanto ela permanecia ali, eles permaneciam ali. Mas quando a nuvem se levantava, eles partiam. Eles acampavam segundo a ordem do Eterno e partiam segundo a ordem do Eterno. Diga comigo, eles acampavam segundo a ordem do Eterno e partiam por sua ordem. Eles viviam de forma obediente às ordens do Eterno, conforme anunciadas por Moisés. Amém? Então, observe agora, preste atenção, que isso aqui tem toda uma direção para você e eu vou trazê-la para agora. Para os dias de hoje você vai entender porque muitas vezes, muitos, infelizmente, tomam direções erradas e acabam seguindo por conta e acabam quebrando a cara. Quando Deus libertou o povo de Israel daquela escravidão do Egito e conduzindo Israel da escravidão do Egito à terra prometida, Deus colocou uma nuvem sobre eles, que era a presença de Deus, era o Espírito de Deus, a presença de Deus que os guiava. Eles tinham um acampamento. Quando era para que eles montassem um acampamento, a nuvem sempre estava sobre ele. Eles estavam no acampamento. Enquanto a nuvem estava ali pairando sobre eles, eles não saíam do lugar. Eles permaneciam ali. Quando a nuvem se levantava, eles sabiam que era hora de seguir. Eles sabiam que era hora de levantar acampamento, de sair do lugar em que estavam,
de sair do ponto que estavam e seguir. Então a nuvem levantava e a nuvem começava a caminhar, então eles se levantavam e caminhavam pela direção de Deus através daquela nuvem, era a presença de Deus. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem pairava, eles se estabeleciam ali. Conforme a leitura, se a nuvem se levantasse à noite, era hora de seguir. Se de dia, era hora de seguir, não importava a hora. Se a nuvem permanecesse naquele lugar 2 dias, eles permaneciam 2 dias. 1 mês, eles permaneciam 1 mês. 1 ano, eles permaneciam 1 ano. Porque sabia que tinha um propósito naquilo. Sabia que Deus estava trabalhando algo naquilo. Se o tempo que ela permanecesse era o tempo que eles permaneciam aguardando a direção de Deus. Se era hora de partir, se era hora de ficar, se era hora de seguir, se era para permanecer. E tudo tinha uma direção. Não faziam absolutamente nada sem a direção de Deus. Não tomavam nenhuma decisão sem a direção de Deus. Olha a preocupação de Deus, olha o cuidado de Deus e a obediência desse povo a Deus. E com isso, eles foram caminhando na direção. Eles foram caminhando segundo as ordens de Deus. Bispo, isso acontece hoje a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa acontece nos dias de hoje, porque hoje nós temos a presença de Deus através do seu Espírito. O Espírito de Deus é quem confirma o que devemos fazer quando nós buscamos a direção. Quando nós queremos saber qual é a direção. Se você não quer, você não pergunta, você segue, você faz do seu jeito. Mas quando nós queremos realmente a direção de Deus, o interessante o importante que você entenda é que se a nuvem permanecesse 30 dias, eles permaneciam 30 dias aguardando. Se ela permanecesse 1 ano, era 1 ano aguardando. Porque sabia que Deus estava trabalhando algo. Sabia que Deus, por trás daquilo, era importante que eles permanecessem aquele 1 ano ali naquela posição. Seja para entender coisas que precisavam entender, a mentalidade deles, para quem não sabe como acontece conosco quando chegamos à igreja, a mentalidade deles era uma mentalidade escrava. Era um povo rebelde, um povo de mentalidade pequena, um povo que durante esse trajeto houve toda uma desintoxicação, era um povo que vivia para reclamar, para murmurar, para blasfemar, tudo que acontecia da forma que eles não esperavam, eles abriam a boca e começavam a falar besteira, blasfemar, reclamar, murmurar. Então havia um processo, às vezes Deus permanecia, fazia com que eles permanecessem ali um tempo, e aquilo tinha um propósito. Amém? São decisões, todos os seus passos, todas as suas decisões, todas as suas definições, era segundo a direção de Deus, era segundo a ordem de Deus. Trazendo para agora, para os dias de hoje, nós aprendemos uma coisa importante. Se você pegar a história, o depoimento, por exemplo, da bispa, ela diz assim, que havia um tempo que ela já sabia, ela queria seguir, ela já não era, ela sentia que não era o momento dela estar mais em São José do Rio Preto. E por um tempo ela aguardou.
aguardou a direção, o Espírito de Deus dar a direção. Quando veio a direção, nós saímos daqui e fomos para Ribeirão. A intenção era abrir a igreja em Ribeirão. Ficamos 2 dias em Ribeirão. Andamos em Ribeirão, olhamos muitas coisas em Ribeirão, mas ela disse assim, naquele dia ela disse assim a mim: filho, Deus disse que não é aqui. Vamos em direção a São Paulo. Eu estou em espírito, estou aguardando a direção que Deus vai dar. Quando nós saímos em direção a São Paulo, sempre Campinas foi uma cidade que sempre nos atraiu bastante, chamou sempre muita atenção. E quando estávamos passando por Campinas, eu perguntei: não quer entrar em Campinas? Ela disse: não, toque para São Paulo. Para onde para São Paulo? Para Celso Garcia. Seguimos em direção a São Paulo, Avenida Celso Garcia. Tinha um prédio em São Paulo, na Celso Garcia, nessa época. Rodei a Celso Garcia inteira, tinha um prédio. Que quando nós passamos em frente, ela disse: é esse. Deus disse no meu coração que é esse. Fizemos a proposta, a igreja se abriu ali, e a igreja está ali até hoje. Já passou do tempo de sair de lá. Ela disse, recentemente ela disse sobre isso: eu tenho aguardado para não tomar nenhuma direção, eu tenho orado a Deus e eu não tenho ficado quieto. Ela disse: todas as vezes que eu unjo um lugar, que eu faço proposta num lugar, esse lugar, ele é alugado para outro. Todas as vezes que eu vou lá e unjo e faço proposta, esse lugar é alugado para outro. Então eu entendi que a nuvem está ainda, é para que a gente esteja, por um propósito maior, é para que a gente esteja aqui ainda, porque fazer de tudo para sair daqui, eu já fiz. Por quê? Porque para sair de lá? Porque a igreja não comporta. Não há mais espaço para isso. Mas, ela diz, eu tenho aguardado. E eu tenho aguardado a direção de Deus. Por quê? Quando nós agimos na direção de Deus, pode ter tudo para dar errado, mas vai dar? Vai dar certo. Quando você segue na direção, quando você se preocupa em seguir a direção de Deus, esperar as ordens do Senhor. Há momentos que a nuvem para, você fica, mesmo não querendo ficar. Vou repetir. Há momentos que a nuvem para e você fica, mesmo não querendo ficar. Mas Deus mandou ficar, eu vou ficar. Não vou sair enquanto Deus não determinar, porque quando Deus determina, as coisas acontecem naturalmente, as coisas fluem. Enquanto Deus não manda, então permanecemos. É 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano ou mais. Ela disse: a nuvem está aqui faz 10 anos. Ah, bispo, mas não teria. Não teria, porque quantas pessoas seguem uma direção errada e quebra a cara? Estou certo ou estou errado? Isso seja para a vida profissional, isso seja para a vida sentimental, isso seja para um sentimento, uma decisão importante que tem que tomar, ou aguarda a direção, ou segue na sua própria direção. E seguir na sua própria direção é fracasso certo, é derrota certa. E isso, aqui está a resposta, muitas vezes, porque muitas pessoas, infelizmente, dizem assim: mas eu tenho orado. Orado é uma coisa, mas você tem esperado realmente a direção de Deus, a confirmação, ou estou agindo na emoção?
Eu tenho aguardado, realmente buscado de coração a direção de Deus, o que Deus vai falar comigo, porque para entender e discernir a voz de Deus também tem que estar em espírito, porque não adianta viver na carne e quer ouvir a voz de Deus para um benefício próprio. Entende o que eu quero dizer? A pessoa segue uma direção atrás da outra, só anda na carne, só na carne, só na carne. Agora ele quer ouvir a direção de Deus para uma bênção. Como é que ele vai ouvir? Como ele vai ouvir a voz de Deus para uma bênção? A comunhão com o Espírito não é uma comunhão profunda, é superficial. A intimidade com Deus é superficial, como é que ele vai ouvir? Por isso às vezes tem pessoas que dizem assim, eu estou orando, mas orando de que forma? Porque uma relação com Deus, um relacionamento com Deus, é um relacionamento altamente sensível. Sensível às coisas que Deus aprova, que Deus reprova, o que Deus está falando, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Se isso desagrada a Deus, eu não falo. Se isso desagrada a Deus, eu não faço. Se isso desagrada a Deus, eu não compartilho. Se isso entristece a Deus, por quê? Porque eu preciso da bênção de Deus. Eu quero ser honrado por Deus, eu quero caminhar na direção de Deus. Amém, pessoal? Essa nuvem hoje é o Espírito Santo. Essa nuvem hoje que caminha sobre nós o tempo todo é o Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco. Eu ainda disse, eu gosto de falar sobre isso porque às vezes as pessoas, elas dizem assim, eu não sei o que fazer. Não, nós sempre sabemos. Porque eu sempre digo o seguinte, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus sempre se comunica com o nosso espírito, de uma forma ou de outra. Inclusive você não pode ter um relacionamento muito profundo com o Espírito Santo, mas em coisas erradas ele fala com você. Isso não está certo. Não faça isso. Não siga essa direção. Ele se comunica conosco. Ainda que ninguém falasse para mim o que é errado, eu sei o que é errado, porque o Espírito de Deus se comunica comigo. O Espírito de Deus se comunica com o seu espírito. O Espírito de Deus se comunica e ele fala a sua consciência. Não precisava ninguém dizer assim para você, você está pecando. Não, ele fala com você. Ele fala a sua consciência. Então muitas vezes nós ignoramos. Nós não paramos realmente para, não, peraí, se Deus está falando comigo, eu não tenho paz, Deus está falando na minha consciência, eu não vou fazer. Se a nuvem levantasse, poderia ser no momento que eles não estavam esperando. Você viu? Poderia ser à noite ou poderia ser de dia. É para se levantar? É para sair dessa posição? É para sair desse lugar? Então, eu estou me levantando. Também estou levantando acampamento. Você vê que boa parte das expressões que a gente conhece são bíblicas. Não são pronunciadas de forma espiritual, mas são bíblicas. Estou levantando acampamento. Estou levantando acampamento. Estou saindo dessa posição. Estou saindo desse lugar. Estou saindo desse relacionamento. Estou saindo dessas amizades. Estou saindo desse lugar errado. Estou saindo desse ilícito. Estou saindo. Estou levantando acampamento, porque eu preciso da bênção de Deus. Está entendendo ou não? Amém, pessoal? Estou saindo. A nuvem levanta. Vou embora, porque o que importa é a direção de Deus. E a direção de Deus pode parecer que muitas vezes está dando errado. Nunca dá errado. Sempre dá certo. E nós precisamos entender sempre o que existe por trás de cada propósito. Então vamos lá, vamos seguir leitura. Vamos aqui para Gênesis 39, 6 ao 10. Integridade moral. Deus, a nuvem sempre nos guia, ou o Espírito sempre nos guia para uma integridade moral irrepreensível. Uma integridade moral irrepreensível. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou:
venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que ele tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso, diga comigo, e pecar contra Deus? Assim, embora, diga comigo, ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Puxa vida. Integridade moral. Integridade moral irrepreensível. Como pode? O que levou? Nós já falamos sobre isso, eu quero voltar e nós vamos, porque o nosso caráter, a nossa integridade é moldada à luz da palavra. Se eu quero ser promovido por Deus, eu tenho que aprender e como sempre usamos a expressão, ser educável. Não ser educado, educável. Deixe Deus te educar. Deixe Deus te moldar. Não importa o que você aprendeu com o mundo, não importa o que você aprendeu seguindo exemplos, vendo exemplos, o que importa é o que a Bíblia te ensina. Você vê que José era jovem, era bonito, era atraente. A mulher do seu senhor era uma mulher bonita, era uma mulher atraente, e uma mulher que se interessou e começou dia após dia, deite-se comigo, deite-se comigo, deite-se comigo. Ele poderia ter dito assim: poxa vida, a carne é fraca, né? Não é assim que dizem hoje? Sim ou não? A carne é fraca. Ou ele poderia ter dito assim: poxa vida, Deus permitiu que eu caísse nesse lugar, que eu viesse para cá. Com quem conhece a história dele, que ele foi contra a vontade dele para esse lugar e foi vendido como escravo. Na verdade, ele foi vendido como escravo a esse homem, e esse homem, através da bênção de Deus, colocou tudo que possuía sob a administração de José. Ele poderia dizer, poxa, eu estou aqui contra a minha vontade, Deus não impediu que eu viesse parar aqui, Deus não impediu que os meus irmãos fizessem o que fez comigo, me vendessem como escravo, estou aqui contra a minha vontade, dane-se. Não poderia ter dito? Sim ou não? Não. Como poderia eu? Volta o versículo anterior. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Porque a mulher dele, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Contra Deus. Contra Deus. Eu não vou fazer isso contra Deus, contra o meu Senhor e contra Deus. Diga comigo, há uma integridade moral aqui? Sim ou não? Há um homem com uma conduta irrepreensível? Sim ou não? Quando nós analisamos toda a promoção que aconteceu na vida de José, não foi por obra do acaso. Porque Deus procura homens com tamanha integridade, mulheres com essa integridade, homens de temor, mulheres de temor, que não importa o que aconteceu comigo, eu não vou me corromper, eu não vou me sujar, porque alguém cometeu injustiças contra a minha vida. Eu não vou pecar contra Deus, porque Deus não me livrou dessa situação.
Porque por trás disso tinha um propósito. Diga comigo, por trás disso tinha um propósito. Diga, por trás disso havia um grande teste. Aqui havia um grande teste. Aqui havia um grande teste. Aquilo que você chama de tentação pode ser um grande teste. Aquilo que você chama de perseguição pode ser um grande teste. Aquilo que você chama de perseguição pode ser um grande teste. Ela insistia dia após dia. Ao segredo para não cair. Próximo versículo. Diga comigo, embora ele insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela, ele fugia dela. Ele não estava perto, ele fugia. Por quê? Porque eu não vou me colocar nessa posição. Eu não vou me colocar nessa situação da qual eu posso cair, então eu não vou ficar. Eu quero que você entenda uma coisa importante. É muito importante que você entenda que Deus, Ele vai te testando em várias áreas. Sua integridade, seu caráter, sua moral. Deus vai te testando, porque Deus não vai colocar numa posição de destaque alguém que não tenha tamanho caráter, integridade moral, que não vai se moldando à luz da palavra, se moldando ao caráter de Deus, à integridade de Deus, à santidade de Deus. Tinha um propósito por trás disso. Deus ia promovê-lo. E ele passou em mais um teste. Diga comigo, teste. Você tem seus testes. Eu tenho os meus testes. Cuidado com seus testes. Cuidado, porque a nuvem, o Espírito, disse: levante acampamento. Sai fora disso. Levante acampamento e sai fora disso. Aí não é seu lugar. Está entendendo? Daniel 1:5. De sua própria mesa, rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. Depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses, estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias, Sadraque. A Misael, Mesaque. E Azarias, Abednego. Daniel, contudo, diga comigo, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Olha que palavra linda. Para quem não conhece a história, também esses jovens foram levados cativos, prisioneiros à Babilônia. Foram levados como prisioneiros e passariam por um processo, por um treinamento. Havia uma seleção que seria feita para que jovens de boa aparência, jovens inteligentes, fossem colocados em uma posição de destaque no governo.
Mas esses jovens seriam alimentados com a comida do próprio rei. O que servia à mesa do rei era para ser servido à mesa deles. O manjar. Daniel sabia que esses alimentos eram alimentos consagrados aos deuses da Babilônia. Consagrados a outros deuses, comidas consagradas ou contaminadas. Contudo, decidiu-se não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Espera aí, vai me contaminar? Vai me tornar impura aos olhos de Deus? Não. Ainda que o sacrifício tenha que ser muito grande, porque a partir daí, olha aqui, ó, a esses 4 jovens, ele passou 3 anos, mais de 3 anos, comendo legumes e água. Sabe o que é 3 anos legumes e água? 3 anos legumes, sem uma picanha, sem um merengue, uma tortinha. Só um exemplo para você ter uma noção. Os manjares do rei, era a comida que era servida ao rei. Ele passou, não, nós vamos passar por esse processo, serão mais 3 anos, então mais 3 anos não tem problema, se for para me contaminar, nós pagamos o preço, nós sacrificamos. Você já comeu? Se você não fez, faça essa experiência. Tente comer legumes e água durante 2 semanas. Só legumes e água. Durante 2 semanas. Nós já fizemos isso várias vezes. Que a gente chama o jejum de Daniel. É horrível. Chega um momento que você não está suportando mais. Você quer outras coisas. Legumes e água, você já fica querendo procurar alguma coisa para dar uma tapeada. Porque é horrível. Não é fácil, é por um propósito. É somente por um propósito. Será que valeu a pena? Diga comigo, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Será que valeu a pena essa santificação? Será que valeu a pena essa renúncia? Esse sacrifício? Porque hoje eu daria algumas justificativas que são, como pode? Eu não aguento, a carne é fraca, eu não suporto. Pode dar a justificativa que quiser. Só veja se ela vai ser aceita por Deus. Você dê a justificativa que você quiser, não tem problema. Você precisa saber o seguinte: se Deus vai aceitá-la. Quando nós, por uma questão de fé, pela direção do Espírito, aqui, certamente, o Espírito, a nuvem, deu a direção: não se contamine. Não se contamine, porque você será altamente promovido. Não se torne impuro, porque lá na frente você vai ver que vai valer a pena. Lá na frente você verá a diferença. Lá na frente você verá a grande diferença na sua vida. Está aqui. Não pense você que é diferente hoje. Sabe o que acontece? Sabe qual é a diferença de umas pessoas para as outras? Uns vêm na igreja assistir um culto,
outros vêm na igreja para buscar direção. Vir à igreja assistir um culto é uma coisa, você vir à igreja para receber a direção de Deus é outra coisa. Vir à igreja para assistir um culto é uma coisa, você vir à igreja para aprender e se moldar à luz da palavra é outra coisa. E aí eu pergunto a você, será que vale a pena? Porque nem sempre é fácil. Aliás, é sempre muito difícil. Requer muita renúncia, requer muita determinação, requer muita sensibilidade, requer estar e andar no Espírito. Porque quando eu quero dizer uma coisa a você, quando Deus quer promover um homem, uma mulher, ninguém pode impedir essa promoção. Só que também, se Deus quiser tirar de uma posição elevada e descê-lo, ninguém pode impedir que isso aconteça. Grave isso dentro de você. Quando Deus quer promover um homem, não há quem possa impedi-lo. Mas quando Deus também quer fazer alguém descer, pode virar cambalhota, que vai descer. Por isso que nós precisamos estar atento àquilo que Deus tem nos direcionado. Nós precisamos estar atento à nuvem. A nuvem levantou, levante-se e vai. O Espírito está dando a direção, levante-se e vai. Sai daí, sai. A nuvem pairou, está parada. Deus não falou, Deus não deu direção, não conversou. Fique, ainda que doa. É um mês? É 2 meses? É um ano? Fique. Porque se você levanta e vai, você vai por conta, você vai sozinho. Deus não vai com você. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou, diga comigo, ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. Ninguém foi promovido, só os 4. Será por quê? Ninguém foi promovido, só os 4. Será por quê? Amém? Será que vale a pena? Por favor, reflita. Reflita. Vamos lá. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel 3,15. Daniel 3,15 agora. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta, dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus, diga comigo, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Essa foi a pergunta que o rei fez, em mais um grande teste. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará. Diga comigo, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer.
O rei exclamou: olhe, estou vendo, já pulando, é mais ou menos aquela situação assim, o rei lançou um decreto, e qualquer homem, aliás, pela perseguição, pela integridade desses homens, pela sua boa postura, porque muitas vezes quando você é de Deus, anda em integridade, não quer dizer que você não seja perseguido, não quer dizer que você não enfrente lutas, que você não passe perseguição. Criaram uma situação para poder tentar destruí-los, e fizeram com que o rei criasse uma lei, que qualquer homem que fosse pego, ele fez uma imagem enorme, e ele que tinha essa necessidade de querer ser adorado, que o povo o reverenciasse, ele queria se sentir um Deus, né? Ele se considerava um Deus. Então qualquer homem que fosse pego adorando, ou que não se prostrasse à sua imagem, principalmente quando eles iam fazer uma cerimônia, então é como aqui, é como se nós estivéssemos numa reunião como esta, e aí é o seguinte, coloca uma imagem aqui, e aquele que não se prostrar diante dessa imagem, será lançado na fornalha de fogo, ou seja, condenado à morte. A hora que os instrumentos tocarem, quem não se prostrar, quem não ceder, vai ser lançado na fornalha. Tocaram, eles não se prostraram. Quando levaram ao rei a situação, o rei deu mais uma oportunidade e disse: olha, vou dar mais uma oportunidade a vocês, a hora que tocar, é bom que vocês se prostrem, porque se vocês não se prostrar, eu quero ver quem é o Deus que vai livrá-los. Ele diz, está aqui a resposta deles, que eu já peguei na resposta deles para vocês lerem. Precisamos falar sobre isso não. Fique sabendo que o Deus que nós servimos nos livrará. Ele nos livrará de ti, ó rei. E mais uma coisa, se não livrar também, fique sabendo que nós não vamos prostrar. Não se rendeu ao sistema. Ah, bispo, hoje todo mundo faz assim, hoje é normal. Não, mas está na palavra? O senhor aprova? Não, mas hoje é normal, bispo. Ah, Deus vai entender. Vai entender o quê? Vai entender o quê? Que você entre no sistema do mundo e não no sistema que ele já determinou qual é? Que você ame a Deus e o mundo? Que você sirva a dois senhores? Que você não tenha a integridade moral dele? A retidão? Ele vai entender o quê? Ah, mas eu estou correndo risco, bicho, vão me mandar embora. Não importa, porque por trás vem uma promoção, às vezes por trás de uma grande ameaça. Se você não ceder, se você não fizer, você vai ser grandemente prejudicado. Não, talvez a tua promoção está aí. Vamos ver aqui. Foram lançados na fornalha. Quando aconteceu de olharem para dentro da fornalha, e o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens. Eles foram lançados, amarrados dentro da fornalha. Estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o Filho dos deuses, que era Jesus, que estava lá dentro com eles. E deu grande livramento. Amém? O quarto homem era Jesus. Faço a pergunta para você: Deus impediu que eles fossem lançados na fornalha? A promoção e o livramento veio da fornalha. Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha. O livramento e a promoção saiu da fornalha. Saíram da fornalha para a promoção. Passa. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. O
os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. E nem havia cheiro de fogo neles, só falta um para concluir. Então o rei promoveu, diga comigo, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Quem foi promovido? Aqueles que foram lançados na fornalha, aqueles que permaneceram na sua fé, aqueles que não se corromperam, aqueles que não se renderam ao sistema, aqueles que não se prostraram diante da imagem. Será que valeu a pena? Mais um teste. Quais são os seus testes? Porque eu quero dizer uma coisa, todos os testes aqui, todos os testes, as situações que parecem situações do dia a dia, eram situações testes que eles seriam aprovados diante de Deus. E Deus os promoveria. E os seus testes? Diga comigo mais uma vez, integridade moral. Integridade moral, caráter irrepreensível, moral irrepreensível. Deus tem procurado homens e mulheres assim. Por isso, se nós não estivermos profundamente envolvidos com Deus, cada uma dessas tentações ou testes será mais forte do que sua fé. Será muito mais forte do que sua fé. Lembre-se que nós somos testados em cada atitude. É o fuxico, é a fofoca, é a mentira, se corromper, a sua integridade moral. Como José, nós somos assediados. Às vezes é aquele homem lindo, é aquela mulher linda, maravilhoso, que parece que eu fico pensando José, né? José está ali na condição de servo, aí vem uma mulher importante daquela, uma mulher linda, bonita, extremamente importante, ocupa uma posição, então é aquela coisa para massagear o ego. Meu Deus do céu, o que é isso? É assim ou não é? Porque o diabo nunca coloca na ponta do anzol algo que não seja atraente, viu? O diabo nunca coloca na ponta do anzol algo que você não vai morder. Tem que ser atraente, tem que ser gostoso. Para você morder tem que ser gostoso, não tem? Sim ou não? Porque se é ruim você já não vai nem, opa, eu não gosto disso. Mas tem que ser atraente. Tem coisas que a minhoquinha da ponta do anzol para fazê-lo fracassar, para fazê-lo perder a bênção de Deus, para fazê-lo ser reprovado aos olhos de Deus. E aí, você que seria altamente promovido, rebaixado, estaca zero. Só para finalizar, Daniel 6, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império.
Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração. Diga comigo, procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Homem irrepreensível. Procuraram achar uma brecha, procuraram achar um erro na vida dele. Procuraram, vasculharam a vida dele, não acharam. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto, diga comigo, ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Fiel, não era desonesto, nem negligente. Fiel a Deus, fiel aos homens. Não era desonesto, não tinha atitude de desonestidade. E nem era negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Espera aí, vamos buscar na fé dele então. Se nós não encontramos na integridade dele, se nós não encontramos atitudes, brechas nele, então vamos buscar na lei do Deus dele. Vamos buscar na fé dele, vamos tentar pegá-lo pela sua fé. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Diga comigo, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Puxa vida, hein? 3 vezes por dia. Você sabe qual era a lei que foi colocada aqui? Que nenhum homem podia ser pego fazendo isso, adorando, orando a nenhum outro Deus, senão o que havia sido determinado dentro desse decreto. E se algum homem fosse pego fazendo isso, ele seria lançado na cova dos leões. Quando foi feito o decreto, quando foi publicado o decreto, foi para a casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, que era o templo, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia, e se ajoelhava e orava agradecendo a Deus. Por 30 dias não podia ser feito isso. Por 30 dias, o decreto era 30 dias. Se fosse pego um homem ajoelhando, adorando qualquer outro Deus, ele seria lançado. Você vê que ele preferiu ser lançado na fornalha do que passar 30 dias sem estar fazendo aquilo que ele fazia diariamente, buscando a Deus diariamente. Mas só 30 dias. Hoje tem pessoas que passam 30 dias sem vir na igreja. Desculpa, viu? Desculpa, você precisa ouvir isso. Passa 30 dias, passa semanas sem vir na igreja. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. E eu aconselharia você dizer: Senhor, aquece a chama novamente, porque a chama, se estiver apagada, isso pode ser um problema bastante sério para você. Isso vai te colocar em grandes complicações. E talvez muitas situações que vêm como impedimento sejam seus testes. Muitas situações que você acha assim, não, isso, Deus sabe, que havia uma lei,
Era uma lei que proibia. Tem uma lei que proíbe você estar na presença do Senhor, você vir buscar a Deus. Existe uma lei que impede. Você vê que o templo não era naquela terra, mas ele fazia questão, ele não tinha o templo ali, mas ele estava ali continuamente, e ele abria a janela na direção do templo e estava orando ao Senhor, buscando a Deus. Será que existe uma lei que impede hoje? Uma lei que nos impede de estar na igreja, uma lei que nos impede de estar na presença do Senhor, uma lei que nos impede de estar em oração. Ele não aceitou passar. Eu prefiro ir para a cova dos leões do que passar 30 dias sem buscar o meu Deus, como eu faço diariamente, 3 vezes ao dia. É sério, não é? Amém, pessoal? Nós vamos aprendendo o padrão de fé, o padrão de compromisso que Deus espera de nós. E tudo isso são testes. Tudo isso são testes. Testes que nos aprovam ou que nos reprovam. Teste porque aqui, imediatamente ele foi fazer aquilo que ele fazia diariamente. Vamos ver o que aconteceu? Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, diga comigo, que fechou a boca dos leões. E olha que o rei tentou com ele, hein? Não, Daniel, não, faz isso, não. O rei gostava dele. Quando ele foi lançado na cova, o rei ficou aflito, ansioso, não via a hora de amanhecer o dia e correr lá para ver o que estava acontecendo, se Daniel tinha sido devorado ou não. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois, diga comigo, fui considerado inocente à vista de Deus. Quando a gente é considerado inocente à vista de Deus, o livramento vem, o socorro vem. E não só o livramento e o socorro. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes que chegassem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Diferença, hein? Diferença. Aqueles que o acusou, que tentou matá-lo, depois armou para eles mesmos, eles caíram, foram lançados na fornalha, na mesma condição de Daniel. Mas olha a diferença, Daniel foi lançado na cova, nada aconteceu, Deus fechou a boca dos leões. Quando eles foram lançados na cova, antes que eles chegassem ao fundo, nem chegou a cair, já foram completamente despedaçados, até os ossos foram esmigalhados. Mas, então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas, de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem ao Deus de Daniel. Puxa vida! Através daquela atitude de fé, Deus foi honrado, Deus foi exaltado. Deus tem procurado homens assim, mulheres assim. E mais, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel foi altamente promovido. Se tornou o homem mais importante do império abaixo do rei. Por quê? Passou no teste. Passou no teste. Não cedeu às pressões. Não se corrompeu. Permaneceu na fé.
na integridade. O mesmo acontece hoje. Cuidado com a nuvem. Fique em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. E eu gostaria que você, com seus olhos fechados, para que você não se distraia com nenhuma movimentação, só ouça. Deus tem procurado homens como José, com tamanha integridade, com tamanho caráter, que antes de ceder a sua carne, como José, a primeira coisa que ele disse: eu não cometerei esse pecado contra o meu Deus. Porque qualquer erro, antes de mais nada, nós precisamos ter esse alto nível de sensibilidade. Eu não cometerei esse erro, esse pecado, aos olhos do meu Deus. Eu não vou contaminar, não vou me contaminar como Daniel, porque tudo que eu preciso é da bênção de Deus. Cuidado, porque se você não tiver uma comunhão profunda com Deus, você não vai conseguir discernir. Quando a nuvem estiver levantando, que é hora de seguir. Quando a nuvem estiver pairando, que é hora de parar. É hora de montar acampamento. Essa é a direção de Deus, porque a todo tempo Deus está nos dirigindo. A todo tempo Deus está nos guiando. A nuvem levanta, é hora de levantar acampamento e seguir. Sai dessa posição, sai desse lugar, sai desse relacionamento, sai dessas amizades, sai dessa postura, sai dessas atitudes, sai. É hora de seguir, sai daí. Porque Deus está te conduzindo para uma nova vida, para a tua terra prometida, para uma vida de honra, para uma vida de glória, para uma vida de promoção. Quando a nuvem, ela não se mover, alto nível de sensibilidade, não é para se mover. Ah, mas eu estou perdendo tempo. Não, perder tempo você vai perder se você seguir fora da direção. Fora da direção você vai perder tempo. Porque isso cai naquela frase que eu falo continuamente: não importa a velocidade, importa a direção. Porque muitas pessoas têm ido numa velocidade muito rápida, mas na direção errada, no caminho da destruição, no caminho do fracasso. Chega lá na frente e não tem saída, vai ter que recomeçar. Vai ter que recomeçar e recomeçar do zero. Porque uma coisa é você ir na bênção de Deus, outra coisa é você ir fora da bênção de Deus. E tudo que o diabo trabalha é para fazê-lo fracassar. Tudo que o diabo trabalha é para fazê-lo perder a bênção de Deus. E se você perde a bênção de Deus, você está por conta, e infelizmente o fracasso é certo. Mas quando nós temos a bênção de Deus sobre nós, quando nós respeitamos a vontade de Deus, lembre-se que eles respeitavam a vontade de Deus. Era para estar ali 2 dias, 1 mês, 1 ano ou mais. Eles permaneciam aguardando, conforme a vontade de Deus. Foi o que nós lemos. Conforme a vontade de Deus. E às vezes, o que acontece muitas vezes é que as pessoas falam assim, ó, desculpa, tá? Minha função é abrir o teu entendimento, é abrir os teus olhos. Ah, mas eu não entendo o que Deus está falando. Mas como é que você vai entender se você para ouvir Deus de vez em quando ou para falar com Deus de vez em quando?
está mais envolvido com as coisas do mundo com as coisas de Deus. Para entender e discernir a voz de Deus, nós temos que estar buscando a Deus continuamente, buscando, é um alto nível de sensibilidade. Nenhum de nós, olha para mim por favor, nenhum de nós, eu não vou te conhecer e você não vai me conhecer se você não tiver intimidade comigo. Eu não te conheço e você não me conhece, mas chega um ponto que nós desenvolvemos tamanha intimidade que eu consigo discernir o que está acontecendo com você sem você me falar. A gente chega a a gente olha o tamanho, a intimidade é tão grande que você olha e fala: você não está bem. Opa, tem algo errado. O que está te incomodando? Cuidado com essa isca. Foge dela. Estou vendo que está acontecendo alguma coisa com você. Quando nós na condição de homens, nós não temos intimidade se nós não estivermos muito próximos. E quando nós estamos muito próximos, nós passamos a conhecer uns aos outros. Nós passamos a entender uns aos outros. E nos mínimos detalhes. Às vezes as pessoas não investem no seu relacionamento com Deus, buscam muito pouco a Deus, muito pouco contato com as coisas de Deus. E ele fala assim: eu tenho orado, mas Deus não fala nada comigo. Mas como ele vai falar? Ainda que ele fale, você não vai entender. Porque muitas vezes o homem natural não entende as coisas do Espírito. Se nós não nos tornarmos homens espirituais, nós não vamos entender Deus falando conosco em Espírito. Não vamos discernir. O homem natural, diz a Bíblia, não entendem as coisas do Espírito, porque as coisas espirituais se discernem somente de forma espiritual. Amém? Senhor, o Espírito que é a nuvem, disse: levante acampamento e saia. Estou saindo. O Espírito disse: não mova, permaneça onde está. Eu estou. Levanta acampamento e sai desse lugar. É hora de seguir. Eu saio. A gente tem discernimento quando é hora de seguir. Nós sabemos o que não é bom, aquilo que não é bom para nós, aonde não é bom para nós. Às vezes ficar parado ali não é bom. Agora é hora de seguir. Segue, está na hora de seguir. Sai dessa posição, sai dessa atitude, sai dessa postura, sai desse meio, sai desse convívio, sai desse relacionamento, fuja disso. Nós temos sensibilidade. O Espírito de Deus fala conosco. O Espírito de Deus nos conduz. E quando o Espírito de Deus nos conduz, às vezes nós passamos por testes como estes, mas os testes são para promoções. Cada grande desafio, cada grande teste, uma grande promoção. Cada grande teste, cada grande desafio, uma grande promoção. Nós somos altamente promovidos por Deus. Por isso que você tem que buscar a Deus, não de forma superficial. Por isso que você tem que trabalhar a sua integridade. A sua integridade moral tem que ser como a de Deus. E como é que isso é possível? Através do Espírito de Deus. Através do Espírito de Deus. Amém? Fale com Deus. Fale com o Espírito Santo.